Uma das principais perguntas que os professores que estão em sala de aula se fazem é: por que os alunos não entendem mais o que a gente ensina? Por que eles não entendem o que a gente fala? Por que eles não entendem os ensinamentos matemáticos? Por que eles não entendem? Por que eles não aprendem mais? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Primeiramente, deixe seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com quem você conhece para que esse vídeo alcance mais pessoas, que o nosso canal cresça e apareça. Conto com você. Eu queria começar esse vídeo com dois testemunhos a respeito da sala de aula. Um testemunho direto, né, que aconteceu comigo mesmo, e um testemunho indireto contado por uma coordenadora de escola. E aí eu acho que isso evidencia um pouco o assunto desse vídeo e por que eu comecei a pensar nisso com mais profundidade, fui procurar entender um pouco mais o que está acontecendo. Eu tinha um aluno que era um aluno bastante indisciplinado numa turma de primeiro ano do ensino médio. Ele não parava sentado, ele levantava, ele ficava para lá e para cá na sala, ele falava alto, ele ficava jogando, ou seja, ele fazia tudo menos sentar para prestar atenção numa aula. E ele atrapalhava muito a minha aula, não só ele nessa sala, era uma sala bastante difícil, mas esse aluno especialmente me chamava a atenção, porque ele era um aluno negro, né? Então ele me chamava a atenção e eu ficava um pouco incomodado com aquilo que ele ficava fazendo na sala de aula, porque ficava passando pela minha cabeça, né, o resultado daquele comportamento, ou seja, o que ia acontecer com esse aluno, eu sabendo assim mais ou menos como ele era e me vendo até nele, ou vendo ele em mim como alguém parecido comigo em termos fenotípicos, né, um garoto negro também, e eu pensando: esse garoto vai ter muitos problemas, né, quando ele sair da escola. Então isso me incomodava muito. E aí um dia eu tava bastante irritado, ele tava atrapalhando bastante a aula. E aí eu falei pra ele sair pra dar uma volta. Eu falei: sai, vai dar uma volta e tal. E não sei. Aí ele saiu da sala. Tá bom. Pegou e saiu da sala. Na aula seguinte, aí, como tava já da metade pro meio da metade pro final da aula, ele não voltou mais pra sala. Quando foi na aula seguinte, na outra semana, ele voltou pra sala de aula. E aí ele veio pra mim e falou assim: e aí, professor, você vai me botar pra fora hoje de novo? Então eu parei esse aluno, falei: olha, vem aqui, né? Tava no comecinho da aula ainda, eu chamei ele num canto, falei: olha, sabe por que eu te coloquei pra fora na aula passada? Não foi propriamente porque eu tava com raiva, porque eu tava irritado, assim, mas foi porque eu fico triste de ver você. Por quê? Porque eu mais ou menos sei o que vai acontecer com você quando você terminar a escola, né? Eu sei que você gosta de ficar aqui se mostrando e fazendo graça para suas amigas ali do fundo e tal, mas lá fora, o mundo não vai achar você engraçado. O mundo lá fora não vai achar, não vai absorver essa sua... Aí ele falou: porque eu sou uma pessoa alegre. Eu falei: tá, mas lá fora, essa sua alegria vai ser... ela não vai ser útil. Ou ela não vai ser tão útil quanto as coisas que você deveria estar aprendendo aqui na escola, né? Então eu fico triste, porque eu vejo você alguém como eu, né? Eu vejo em você alguém como eu fui, um adolescente como eu fui também, um adolescente negro numa escola pública e tal, e sabendo como o Brasil é, como, né, os problemas que a gente enfrenta são, eu fico olhando pra você e fico triste. Então eu te coloquei pra fora porque chegou uma hora que eu não aguentei mais ficar olhando você com esse comportamento que você tem, sem nenhuma reação. E aí, enquanto eu fui falando isso pra ele foi ficando sério, assim, né? Ele foi ficando sério, ele foi balançando a cabeça como se estivesse entendendo, tal. Quando eu terminei de falar, terminei lá de dar o meu pequeno sermão pra ele, meu pequeno conselho a ele, dizendo a ele que ele precisava pensar nisso, né? Pensa assim, quando acabar a escola, o que você vai fazer, né? Porque, assim, a vida é difícil. Quando eu terminei de falar, ele me agradeceu, né? Ele falou: professor, obrigado, tal. Poxa, que eu gosto de brincar e tal, mas eu entendi, obrigado e tal. Terminamos de conversar, eu virei pra lousa, que eu ia começar a aula, né? Colocar uma coisa na lousa ali pra poder explicar. Daqui a pouco eu escuto a voz dele. Quando eu olho pra trás, ele tava fazendo a mesmíssima coisa que ele tava fazendo na aula passada e em todas as aulas. Era como se eu não tivesse falado absolutamente nada pra ele. Como se eu não tivesse tido aquela conversa. Como se aquilo não tivesse acontecido. Ele estava tendo o mesmo comportamento de sempre. Isso me deu um choque, assim, na sala de aula, e eu tenho certeza que se você que está me assistindo é professora, vocês já passaram por isso também. Eu fiquei olhando aquele rapaz, eu falei: meu Deus, mas ele não entendeu nada do que eu falei. O que
que aconteceu que ele virou? Eu virei as costas, ele foi pra lá e foi como se nós não tivéssemos conversado. Foi como se ele não estivesse olhando pra mim enquanto eu tava falando pra ele, com aquela cara um pouco mais séria e balançando a cabeça como se estivesse entendendo o que aconteceu. Isso me levou a pensar muito nesse assunto e a tentar buscar uma explicação. Por que que isso acontece? Ele é um caso, assim, bastante explícito, foi bastante explícito pra mim, né, ver uma situação como essa tão diretamente. E o outro exemplo é a coordenadora da escola em que eu lecionava que ela disse que entrou um dia numa sala de 9º ano, ou seja, o último ano do ensino fundamental 2, e ela estava lá conversando com os alunos, algum problema de disciplina também e tal, e de aprendizagem, e aí ela foi na lousa e colocou o número 1 milhão, né, 1.000.000 mais 1, para tentar mostrar um exemplo de como eles não estavam aprendendo as coisas. Então ela colocou esse 1 milhão na lousa mais 1 e pediu para eles fazerem a conta. Eles não conseguiram fazer. Uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Então, assim, eles não aprendem nem, né, o conteúdo explícito, que é aquilo, colocar 1 milhão mais 1 e eles não saberem fazer, e nem uma conversa que eu tive com outro aluno. Ele também foi incapaz de absorver aquilo que eu conversei com ele. Então, essas coisas me fizeram pensar muito nesse assunto, e aí eu encontrei algumas explicações, né? E as explicações que eu encontrei e que fizeram muito sentido, que eu já tinha tido contato com esse assunto, mas nunca tinha tentado me aprofundar um pouco mais nisso, eles ficaram mais claros para mim quando eu tomei contato com os estudos mais recentes, né, sobre o envolvimento ou a relação da neuropsicologia, né, ou da neurociência com a aprendizagem, com a educação. Quando eu tive contato com isso mais recentemente, eu falei, poxa, pode estar aqui então uma das explicações, né? Por que que os nossos adolescentes, as nossas crianças, por que que eles não conseguem mais aprender? Por que que eles não conseguem mais entender o que a gente tenta ensinar? Por que que eles não conseguem mais compreender uma conversa? Por que que uma conversa sequer faz sentido para eles? Eles ouvem e aquilo não é absorvido pelo seu cérebro. E aí isso me levou a uma outra reflexão que eu não lembro se eu já comentei em algum vídeo aqui, mas se você tem o costume de assistir os vídeos desse canal, talvez eu já tenha comentado, mas eu vou repetir, que é aquela ideia que muita gente tem de que as pessoas hoje têm problema de interpretação de texto. Então, quando eu entro às vezes na internet, nas redes sociais, eu ouço muito falar isso, né? Ou leio muito. As pessoas falam, problema de interpretação de texto, porque eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra e tal. Mas eu, pensando nisso, eu disse, olha, eu acho que o problema não é propriamente de interpretação de texto, mas de alfabetização. Porque para você interpretar alguma coisa, escrita ou dita, né, é preciso que você primeiro compreenda aquilo. É preciso que texto falado ou texto escrito faça sentido para você então poder interpretá-lo. Então, na minha cabeça, o problema não é de interpretação, mas um problema mais básico ainda, mais elementar, que é um problema de alfabetização. E é aí que a neurociência entra no jogo. Por quê? Porque os estudos mais recentes sobre a relação do cérebro com a educação é exatamente essa, dizer que a educação ou o aprendizado ou a aprendizagem, como se fala hoje, né, o conhecimento acontece no cérebro. É um processo químico do cérebro, de transformação neuronal. É uma coisa que acontece fisicamente no cérebro. Então, o conhecimento não é algo que a gente aprende abstratamente. Então, as informações que nos chegam, né, pela conversa, pela leitura que a gente faz, né, pelo ensino explícito de aprender a fazer uma equação, ou aprender a tabuada, ou decorar um texto, decorar uma tabuada, né, ou decorar um texto e tal, um poema, né, essas coisas acontecem no cérebro de modo físico. Há uma transformação no nosso cérebro que faz com que a gente aprenda. Então, o grande problema vem primeiro do nosso sistema de alfabetização, né? Um sistema de alfabetização que hoje é o mais praticado, né? E eu falei um pouquinho disso no vídeo anterior, mas o que é o mais praticado hoje é o chamado método global, ou aquele mais conhecido como socioconstrutivismo, né? Que um dos pontos mais fundamentais dessa maneira de alfabetizar é que você apresenta a palavra inteira, né, para a criança que está sendo alfabetizada e não as sílabas e os fonemas e tal. Então, você apresenta a palavra como uma espécie de ícone e depois ela vai aprender
o sentido das sílabas e das palavras, né, assim, decompostas, né? Então acredita-se que você apresenta a palavra de maneira completa e você apresenta o contexto social da criança e tal, e aí por isso que é socioconstrutivismo, né? Porque você usa muito do contexto social, você usa muito, né, de textos ou gêneros textuais que estão dentro do contexto em que a criança supostamente já vivencia. Isso tornaria a educação mais fácil de aprender e mais global, como se diz, né? Então, você atingiria e ampliaria o nível de alfabetização, trazendo esses elementos mais do dia a dia da criança e tal para a alfabetização. Isso é bem conhecido para professores que alfabetizam, que trabalham com alfabetização, sabem do que eu estou falando, né? Isso vem lá da Emília Ferreiro, né, que é uma espécie de, ou foi uma espécie de sistematizadora, né, no seu livro mais famoso, A Psicogênese da Educação, que busca seus referenciais teóricos em Vygotsky e também no Piaget, né, no Jean Piaget e no Lev Vygotsky, que foram dois também pensadores da educação e também um dos precursores da ideia da educação, da relação entre educação e psicologia, né, e o cérebro e as coisas que acontecem no cérebro pela educação e modos de aprender e, né, a pedagogia de maneira geral. Então, quer dizer, a Emília Ferreiro é uma autora bastante utilizada no contexto da alfabetização toda, através dessa obra que eu acabei de citar aqui, e ela é a grande divulgadora, assim, na pedagogia desse método chamado de método socioconstrutivista ou método global. E aí é um debate em torno do método socioconstrutivista e o método fônico, né? E o método fônico apresentaria as características da leitura e da escrita, não através das palavras inteiras, né, ou do contexto social da criança, mas ensinando a criança aquele chamado beabá, né? Não é exatamente voltar àquela questão da cartilha caminho suave e tal, não, mas é você ensinar mesmo os fonemas, a formação das palavras, as sílabas. Por quê? Porque, segundo os estudos neurocientíficos mais contemporâneos, é importante que o cérebro aprenda a aprender e que você vá por partes apresentando à criança as palavras, os fonemas, né, o sentido da escrita, por que as palavras são escritas daquele modo. Por exemplo, na fala, palavras são parecidas, né? Sei lá, hoje há uma confusão muito grande entre mas e mais, né? Então, o mais é usado no lugar do mas. O mas tem a ver com porém, né? E o mais é de soma. E confundem muito, né? Quem não viu hoje, quem não conhece, ou quem não escreve assim na internet hoje, né? Quando vai falar mas, escreve mais. Isso é comum, né? Ou uma palavra que tenha SC e que o som é só de S, né? Ou cedilha, ou dois S. Então, quer dizer, isso faz parte do reconhecimento visual de uma palavra, que na fala não existe. Então, segundo a neurociência e dentro da ideia da neurociência aplicada à educação, isso faz muito sentido, né? Então, eu consultei um livro, e é um livro que eu já tinha há bastante tempo, tinha ganhado da autora, que é a professora e psicopedagoga Kátia Simone Benedetti, que escreveu um livro, né, que faz umas críticas bastante contundentes ao socioconstrutivismo e apresenta a questão dos estudos mais avançados e mais atuais da neuropsicologia, da neurociência em torno da educação. E o livro dela se chama A Falácia Socioconstrutivista. Então, ela diz o seguinte, num determinado momento do seu livro, abre aspas: um dos esclarecimentos mais importantes trazidos pela neurociência para a área educacional é que, embora a linguagem verbal seja um instinto humano biologicamente herdado e cujo desenvolvimento é natural e espontâneo, a leitura e escrita não o é. Por outro lado, ainda que seja uma invenção cultural que demanda aprendizado explícito, a leitura escrita só acontece porque nosso cérebro conta com recursos neurológicos capazes de sustentá-la. Exatamente por isso é que os estudos neurocientíficos não podem mais permanecer ignorados pela área educacional, como tem sido até então pela maior parte dos especialistas e acadêmicos, pois a ciência abre um novo horizonte para a compreensão dos problemas de aprendizagem, para o diagnóstico precoce de necessidades educacionais especiais, para maior entendimento das diferenças individuais de aprendizado, bem como para a otimização
adaptação dos métodos e didáticas de ensino. Fecha aspas. Então, o que a professora Simone diz aqui é que não há mais como ignorar os estudos neurocientíficos, né, da neurociência e suas relações com a educação nos dias de hoje, apesar de ainda ser um tabu acadêmico e nas escolas ainda isso ser pouco discutido. Então, a educação brasileira, a alfabetização brasileira ainda é muito influenciada ou totalmente influenciada pelo socioconstrutivismo, pelas ideias, sobretudo da Emília Ferreiro. Isso trouxe uma série de problemas para a alfabetização no Brasil. Isso não sou eu que estou falando. Mesmo no livro da professora Simone, há inúmeras referências, né? Uma série de referências lá de outros autores que vêm estudando esse tema na contemporaneidade, é uma coisa atualíssima, né? E não é um tema ultrapassado, muito pelo contrário, só que ainda é pouco referenciado e pouco estudado e pouco assumido pelos acadêmicos de educação. Por quê? Porque há um senso anticientífico, na verdade, na pedagogia, porque se você se baseia naqueles autores que eu falei no vídeo anterior, né, sobretudo Foucault, Bourdieu e Paulo Freire e até o próprio Marx, né, em quem o contexto cultural e o contexto social da criança tem uma influência fundamental na educação, então é óbvio que você vai negligenciar aqueles estudos que tratam das questões que estão envolvidas no cérebro, né? Em questões absolutamente científicas, né? Então eles tratam isso como se fosse positivismo, como se fosse uma coisa, digamos assim, elitizada dentro da área da educação. E não é. E tanto não é que outros psicólogos e psicopedagogos estão entrando nessa discussão, estão entrando nessa conversa para tentar ampliar o debate sobre educação no Brasil. E uma outra pessoa que vem falando muito disso é o psicólogo Eslen Delanogari. Ele é bastante conhecido na internet, ele tem um canal no YouTube que é bem grande, ele tem um podcast também que é bem conhecido já, em que ele trata de ciência, e ele inclusive está na revista Valete. Eu já mostrei essa revista que tem o Eslen na capa, então tá aqui. Essa revista Valete, o Brasil pode se tornar inteligente ou pode ser inteligente? E o Eslen é um psicólogo que vem tratando de educação, e se você entrar no Valete Plus hoje, né, se você clicar aqui, né, botar seu celular no QR Code que está aqui na tela, ou clicar no link que está na descrição e entrar no Valete Plus, você baixa o aplicativo, tem uma série de conteúdos lá gratuitos, tem uma área exclusiva minha lá, e tem podcasts, tem documentários, tem relatórios de política, de economia, tem notícias diárias, então tem um monte de coisa legal lá. Você também vai ganhar uma revista Valete, e você vai poder então ter acesso a muita informação que tem nessa revista, mas eu queria trazer especificamente a revista aqui que tem o Eslen na capa, porque uma entrevista longa que ele deu aqui para Valete, ele traz esse assunto da neuropsicologia, da psicologia propriamente dita, no contexto da educação. E ele também nos ajuda a entender por que isso é tão importante, e por que na educação isso não pode ser mais negligenciado. E isso me trouxe subsídios para entender por que as pessoas, os alunos, né, sobretudo, não mais entendem o que a gente tenta ensiná-los, porque eles têm um problema na sua alfabetização. Então eu vou trazer agora aqui um trecho do que o Eslen fala na sua entrevista aqui para Valete, para vocês então entenderem o que ele fala a esse respeito. Então ele está falando aqui, respondendo uma pergunta sobre processo de educação e do porquê as pessoas têm dificuldade hoje de aprender conteúdos explícitos, né? Então ele põe aqui, ele fala de equação de segundo grau, e aí ele diz o seguinte, olha só, abre aspas para Eslen Delanogari. Até a década de 1960, achava-se que tais aprendizados ficavam armazenados em uma região do cérebro chamada hipocampo. Mais tarde, descobriu-se que, na verdade, as memórias ficam armazenadas nas sinapses, que são os pontos de conexão entre os neurônios, um dos tipos de células do cérebro, no que Donald Hebb, um dos maiores psicólogos comportamentais da história, chamou de engrama. O termo engrama é usado em neurociência e psicologia para se referir à representação física ou biológica de uma memória no cérebro. Considerando as condições perfeitas de temperatura e pressão, todo, ele enfatiza, o aprendizado ocorre por meio do que chamamos de
plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade para os íntimos, que é a mudança estrutural nas conexões das células do cérebro frente às experiências. Isto é, o cérebro, após aprender, muda fisicamente suas conexões, fortalecendo ou excluindo as pré-existentes ou criando novos ramos neuronais. Fecha aspas. E um pouco mais à frente o Wesley vai dizer, e aí eu não vou ler mais porque eu quero que vocês tenham contato com a revista Valete, então entre no Valete Plus para vocês receberem em casa essa revista Valete aqui do Wesley Delano Gari. Eu quero que você que é professor, você que trabalha com educação, que você leia essa revista. Então entre no Valete Plus, é R$1 por dia e você terá acesso então a esse conteúdo. Então um pouco mais à frente o Wesley vai dizer que para você fixar esses conteúdos, né, que são aprendidos pela mudança ali neuronal e pelas questões químicas que acontecem no cérebro, há uma série de neurotransmissores que são responsáveis por isso. E 2 deles, segundo ele diz, são os mais importantes, que é a acetilcolina, a dopamina, né? E aí ele diz que esses 2 neurotransmissores são responsáveis pela fixação desses conteúdos no cérebro. E aí tem uma série de maneiras de você exercitar e de você fortalecer esses neurotransmissores. E aí a dopamina, que durante muito tempo foi ligada ao prazer, né? Mas na verdade ela é ligada ao estímulo, à motivação. E aí motivação ele trata aqui não como alegria, como você tá motivado no sentido, digamos assim, do senso comum do que se entende por motivação. Mas o que é motivação? Motivação é uma espécie de... E a palavra é uma junção de motivo e ação. Então, quer dizer, se você considera a educação uma coisa importante, isso já é uma motivação para você poder estudar, né? Então, e não é você estar feliz para estudar, não é que estudar vai ser sempre uma alegria, aprender é difícil muitas vezes, mas a motivação, por exemplo, é você considerar o estudo uma coisa importante. E aí ele cita, por exemplo, países em que a educação é tida como uma coisa fundamental, culturalmente fundamental, como o Japão ou a Coreia do Sul. Então você muda o contexto da educação. Por quê? Porque as crianças desde pequenas são estimuladas a estudar, não para ganhar dinheiro, não para ficar rica, não porque elas vão ter destaque na sociedade, mas porque estudar é bom. Estudar é uma coisa que melhora você como ser humano. Então você, dentro desses países, culturalmente, vê a educação como uma coisa boa para a formação do ser humano. Então você melhora a educação, você estimula as crianças, você dá às crianças e aos jovens motivação para estudar, que é algo que absolutamente hoje não acontece no Brasil. Então os alunos em geral não têm motivação para estudar. A motivação que eles têm muitas vezes é meramente instrumental. Ele vai estudar na escola para fazer um vestibular e fazer uma faculdade e ter uma profissão. Então a educação não é mais um estímulo para a formação de um ser humano melhor, por exemplo, porque de fato ela é isso também, né? E fundamentalmente isso, ela forma uma sociedade, ela forma um ser humano melhor. Então, se você não tem estímulos dopaminérgicos capazes de motivar o aluno a estudar, ele não vai querer estudar. E essas coisas acontecem justamente no cérebro pela transformação feita quimicamente nas sinapses do cérebro. E aí eu volto então com a professora Simone Benedetti e o seu livro A Falácia Socioconstrutivista, em que ela também trata desse tema. Então, abre aspas aqui para a professora Simone no seu livro. Descobriu-se que o cérebro humano conta com uma área específica, uma rede complexa de vias nervosas visuais e auditivas, na qual ocorrem as representações visuais, semânticas, sonoras e de articulação das palavras no decorrer do aprendizado da leitura/escrita. Essa região originalmente se desenvolveu com a função de reconhecer rostos, mas diante da invenção cultural da escrita, passou a ser utilizada por meio da reciclagem neuronal para cumprir outra função, a da leitura. Fecha aspas. Então veja, você junta as informações aqui que o Wesley trouxe com as informações do livro da professora Simone Benedetti, então você tem a junção das duas coisas. A aprendizagem acontece no cérebro, a alfabetização, que também é um processo de aprendizagem, também acontece no cérebro. E ela precisa acontecer respeitando o tempo do cérebro compreender as coisas de modo explícito. E você respeitar o tempo do cérebro e o contexto em que o cérebro aprende, né? De acordo com esses estudos mais recentes da neuropsicologia da educação, faz todo sentido para mim.
Você que está me assistindo pode discordar disso, mas recomendo que leia o livro da professora Simone Benedetti, que você leia a Valete aqui do Wesley, ou mesmo assista os vídeos no canal do Wesley Delanogari, que vem falando bastante disso. Procure pelos autores que tratam desse assunto, porque a mim parece muito claro que o problema daqueles alunos, do exemplo que eu dei, que não consegue fazer uma conta de 1 milhão mais 1, e daquele aluno que não compreendeu o que eu conversei com ele, porque o cérebro dele não é capaz de processar as informações que eu passei para ele. E isso não é analfabetismo funcional, como se diz, né? Você não entende um texto que você lê. Não é exatamente isso. É um problema de alfabetização. É um problema de capacidade de decodificar uma mensagem, de você compreender uma mensagem falada. Você não consegue mais ligar sujeito predicado, você não consegue mais compreender a formação de uma frase. E o seu cérebro então fica despreparado para a aprendizagem, para a inteligência. Então eu penso que um dos motivos principais da nossa educação estar completamente devastada, e isso também é uma prova, porque em países que adotaram esse tipo de alfabetização no passado, que tinham os melhores índices em educação, eles estão voltando atrás. Nós ficamos sabendo recentemente que a Finlândia voltou atrás, por exemplo, de utilizar recursos de tecnologia. Por quê? Porque eles estão compreendendo que aquele método de educação, o fônico, que é aquele mais tradicional, digamos assim, e falando aqui no melhor sentido do termo, porque o termo tradicional também foi demonizado, né? É a melhor maneira de se aprender. Então, há muitos países, e aí a professora Simone fala disso no seu livro, há muitos países que estão desistindo desses métodos de educação baseados no socioconstrutivismo e retornando ao método fônico. Essa é uma discussão super atual, é uma discussão que eu queria trazer aqui, né, para essa série de vídeos sobre educação, que podem ampliar e muito a nossa visão sobre educação, e também dizer que foi esse um dos motivos que me fizeram deixar a escola pública. Porque eu percebi que os alunos não mais são capazes de aprender o que a gente tenta ensinar. Eles sequer entendem o que a gente fala. Você está falando com eles ali e na maioria dos casos eles não conseguem se concentrar, porque na verdade eles não estão nem entendendo o que você está falando. Aquela informação não está chegando neles e caindo numa região ali do cérebro que consegue decodificar aquela informação. Então ele dispersa, então ele pega o celular, então ele não quer prestar atenção, então ele acha que aquilo não faz sentido, porque na verdade não faz mesmo. Por quê? Porque ele não foi sequer alfabetizado. Então deixa seu comentário aqui se você entendeu, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda. E a gente se encontra então no próximo vídeo, onde eu ainda falarei sobre educação. Um abraço e até mais.